Deixa eu desligar o Caps Lock aqui. Você pode ver que o Mi ele já está aqui grudado na máscara. Só que para ver, a gente vai ter que mexer nesse First Margin. Você pode ver que daí ele vai seguir essa linha, mas ele está ao contrário. Então é só você mexer nessas partezinhas aqui, tipo desligar ou ligar, e você deve pegar o negócio do jeito certo, e a partir daí você faz a animação como você quiser. Vou colocar aqui a partir do 890. Essa primeira frame eu vou colocar um keyframe. E aqui ele vai chegar mais ou menos... É um caminho meio longo para ele percorrer, então eu só vou deixar ele mais ou menos até aqui. Mas seria legal se ele fosse até o final, mas acho que o preview vai ficar muito rápido. Talvez vamos fazer o seguinte. Nessa última frame aqui, a gente quer que ele dê toda a volta. Algo assim. Você pode ver que a máscara ela acaba aqui, mas se você continuar, ele vai continuar seguindo a direção em que a máscara está. No caso, ele está vindo para cá. Ele vai seguir infinitamente. Se você chegar no ponto zero, vai ser o final da máscara. A partir daí, a gente pode pegar esses dois pontos aqui, que seria do First Margin, e copiar no resto. Aqui a gente vai ter o do E, mas logicamente a gente tem que copiar aquela máscara que a gente tem no Mi. M de máscara, a gente copia a máscara e a gente vai colar em todos esses aqui. Agora todas elas têm a máscara também. E como foi colada, as máscaras são iguais e vão estar no mesmo local, então vai ser bem mais fácil. Ok. Copiar essa máscara de novo. E aqui em Path a gente pode mudar para máscara. Você vai ver que ele vai estar em um lado diferente, mas é porque a gente esqueceu de mudar isso aqui. Só deixa eu ver se está certo, se é on mesmo. Tá, on e off. Então teoricamente se esse daqui está em on e off, ele deve seguir a mesma linha no mesmo lugar. E a partir daí a gente faz em todos os outros. Pode copiar, colar em todos eles e mudar o tipo de máscara. Aliás, o alinhamento do negócio. Você pode deixar todos eles selecionados e tentar mudar algum atributo. Com sorte, às vezes, né, ele vai mudar todos ao mesmo tempo. Como você pode ver aqui, a gente mudou todos ao mesmo tempo. Agora em More Options, colocar acho que em letras, para ele fazer essa curva certa e colocar do jeito certo. Tá, aqui a gente já tem toda a frase seguindo o risco que a gente queria, fazendo inclusive a voltazinha que ficou legal. E agora a gente adiciona os efeitos para fazer desaparecer. Mas ao invés de fazer desaparecer, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Antes que eu acabe esquecendo de explicar isso novamente.
Ok, a gente falou que a gente ia fazer de conta que esse anime é um anime musical e por isso a gente tem uns negócios aqui de cifras ou sei lá, de notas musicais. Vamos fazer de conta que o cara é um músico e ele mexe com fogo. Então eu vou criar um layer sólido aqui em layer, new, solid. Aqui a gente pode escolher qualquer cor. É colocado o tamanho da composição. Ele vai criar esse layer vermelho aqui no topo de tudo. E o que eu quero é fractal noise. Esse negócio aqui muita gente não dá muita atenção para essa coisa. Eu, por exemplo, eu não dava muita atenção para esse fractal noise, mas depois de ver alguns exemplos de efeitos com ele, eu comecei a dar mais atenção a ele. Porque vamos fazer o seguinte, diminuir isso bastante. Habilitar evolução. O que a evolução vai fazer é o seguinte: eu coloquei keyframes em lugar que eu não devia, mas enfim. O que as evoluções vão fazer é fazer uma rotação. Você pode ver que ele vai ser animado. Eu posso adicionar uns outros tipos de efeitos também. Bom, eu vou deixar aqui mesmo nesse lugar que tá bom. Uma rotação 3 evoluções. Aqui 0 e um ciclo de 3 e todo o resto eu vou deixar igual, não vou mexer muito nisso agora. Blend, normal, enfim. E agora vamos adicionar um toner. Você vai ver que você pode colocar 3 cores. O que eu gosto de usar bastante também é esse tint aqui. O que o tint vai fazer, ele vai mudar as cores mais escuras para alguma que você escolher, por exemplo, digamos, um vermelho, e as cores mais claras para uma outra cor, digamos, essa cor baiana aqui. Daí você tem isso aqui, e você pode ver como eles vão se misturar, né? Por exemplo, se eu colocar em 0, ele quase não vai afetar o layer em si. Se eu colocar em 50, ele vai afetar em 50%. E 100 ele vai mudar totalmente as cores. Só que para esse caso eu vou usar o toner, que ele coloca 3 cores. O primeiro, o highlight, seria as cores mais claras, que eu quero um laranja. Agora aqui, aliás, eu vou colocar um amarelo. Daí midtone seria as cores do meio. Que eu quero. Bom, esse tá meio berrante demais, mas enfim, vai ficar aí. E shadows, que seria as mais escuras, eu quero um vermelho. Aí a gente tem algo meio que parecido com fogo. E descer ele aqui. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Opa. A gente pode simplesmente pegar esse Mi. Eu vou colocar aqui no layer de cima, no key aqui que está um pouco mais à vista, para ver mais ou menos o que eu quero dizer. Ok, nesse key aqui, se a gente mudar esse track map no key, para luminance, talvez, não é bem isso que eu quero. Ok, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. Bom, tem duas maneiras que eu posso fazer isso. Eu posso duplicar isso aqui, criar um outro, e nesse aqui de baixo eu vou deletar esse toner para ficar com alguma coisa só preto e branco. Aliás, dá pra fazer de um outro jeito.
Esse negócio do After Effects também é bom você sempre pensar no que você quer fazer, porque o que eu geralmente falava pro pessoal que está aprendendo é que ele é mais ou menos como um quebra-cabeças. Então você pensa no que você quer e a partir dali você meio que resolve como fazê-lo. Então eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o que está com toner, ok. Vou duplicar esse aqui. Vou colocar ali em cima. Eu vou apagar esse aqui por enquanto. E esse aqui que está à mostra aqui vai ser esse que está no topo. Então você pode ver. Agora esse aqui eu vou colocar em cima. E eu vou fazer esse aqui pegar a cor do de cima. No caso a letra está meio pequena e o fogo está meio... Não está lá muito nítido, então não dá pra ver. Mas, enfim, dá pra você brincar com esses tracks aqui ou simplesmente jogar aqui em cima e mudar os modes. Você vai ver que ele vai pegar um pouco do layer de baixo, né? Opa. Enfim. Enfim, eu vou fazer uma coisa diferente. Deletar isso aqui. Colocar isso normal. Eu vou subir aqui. Agora é o seguinte. Quando eu estava falando sobre o pre-compose. Aliás, eu vou fazer todos esses efeitos agora e depois eu adiciono o fogo. Bom, o Mi ele tem que entrar um pouco antes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar até o tempo que essas linhas vão entrar. Já mais ou menos aqui. Daí eu vou aumentar o tamanho delas até chegar aqui. Nesse daqui eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou puxar eles pra cá. Opa. Se eu puxar ele vai mudar totalmente o tempo do karaokê, não é o que eu quero. Então eu vou apertar o Alt e o Bracket, que seria aquela barra do lado do P. Que ele vai adicionar um pouco mais de vídeo aqui na frente. E agora eu vou mudar um pouco esses keyframes aqui. Eu vou fazer ele começar a entrar um pouquinho antes. E ele vai acabar um pouquinho antes também. Podia ter puxado os dois ao mesmo tempo. Enfim. Ok, então o Mi ele vai começar a ser cantado aqui. E aqui eu vou transparência. Opa, era só no Mi. O que mais que eu posso colocar? Star Glow. Novamente é um efeito do Trapcode. É meio batido isso aqui, mas enfim, só pra dar uma coisa diferente. A gente tem esse negocinho meio baiano. Colocar em ok, Aura. E Color B, vamos colocar em Aura também. All Heaven. Enfim, fica aí. Baixar um pouquinho esses tricks. E
algo mais assim discreto. Ok, vou colocar um keyframe aqui. A gente tem um keyframe em transparência e no tamanho da luz. Talvez no boost light, ou para ver todos os meus keyframes. E quando chegar aqui no E, a gente baixa tudo. Aqui eu vou colocar em 2, talvez 1. Boost light eu vou aumentar um pouco para 3. E opacidade 0. Então ele vai meio que sumindo. Na verdade eu vou mudar isso aqui. Opacidade ele fica em 50. Daí quando o E entrar, ele passa umas 2 frames e dele some de vez. E é aquele negócio que eu falei, né? Pra evitar que o After calcule coisas que não deve, eu vou diminuir ele aqui um pouco. Vou colocar um keyframe nessa parte. A partir daí eu vou copiar só essas keyframes aqui. E adicionar no E. Você pode ver, ele não mudou isso daqui pro que eu tinha colocado, mas a gente pode mudar isso depois. Isso aqui vai ficar aqui. Aqui eu copio de novo. E por aí vai. Eu vou dar um pause aqui, vou adicionar em tudo e daí depois eu volto pra não perder muito tempo. Pronto, já coloquei os keyframes em todas, mas uma coisa que o pessoal também deve tomar um pouco de atenção. O layer, ele vai acabar nesse ponto aqui, mas a última frame que vai aparecer no vídeo vai ser uma anterior, que seria aqui. Eu acho que do jeito que o cara escreveu esse script, o zoom deve acabar nesse último layer aqui. Então, como a gente tem um pouco de efeito depois que a sílaba acaba, eu vou ampliar um pouco o layer até chegar nesse ponto. E é isso. Agora, para arrumar aquele probleminha que a gente teve, eu posso simplesmente pegar todos os layers e em Starglow aqui eu mudo todos eles de uma vez. Por exemplo, se quiser eu posso até mudar para um outro efeito só para ter certeza de que ok. Eu devo ter mudado mais alguma coisa aqui que eu nem prestei atenção na hora. Que quando você pode ver o brilho está um pouquinho diferente, mas enfim, só tomar atenção com esse tipo de coisa que vocês não devem ter problemas. Só eu que fui meio desatencioso. Ok, aí eu vou cortar todos os frames aqui de novo. E na verdade eu acho que nem quero usar muito o efeito que eu coloquei, o Starglow, porque eu quero usar eu quero deixar o texto, né, todo o texto com uma forma de fogo diferente. Não vou fazer isso em tudo. Ok. Bom, esse seria um jeito de você fazer um efeitozinho aqui para desligar o negócio, mas uma coisa que eu esqueci de fazer era colocar um keyframe antes
colocando tudo no 0, para que ele não sofra nenhum efeito. Então aqui eu teria que ter colocado em 0, daí ele vai aumentar gradualmente. Opa, cadê o negócio? Você pode ver que o Zoo ele está sem nenhum efeito, porque a luz que é emitida do Zoo ele está em 0. Se aumentar, ele vai aumentar as linhas da luz. Enfim, eu teria que ter colocado em 0 uma frame antes, só para ter certeza de que durante esse percurso aqui ele vai segurar esse 0, e daí quando o Zoo for cantado, daí que ele aumenta a luz. Eu devo ter esquecido algum outro efeito aqui também. Que eu coloquei em alpha, e esses aqui estão em lightness, por isso. Enfim, dá pra segurar, dá pra pegar todos aqui e colocar em alpha. Daí arrumando todo o resto que eu nem sei direito o que eu mudei. Autumn, Heaven e por aí vai. Enfim, tomando atenção com essas coisas, Sanidade tem o mesmo problema. Mas, como eu disse, provavelmente não vou usar esse efeito mesmo, então eu vou acabar deletando ele. Com sorte eu posso deletar de um e deletar de todo o resto, que não foi o caso. Enfim, eu vou deixar aí por enquanto só pra não perder muito tempo fazendo isso. O que eu estou querendo fazer é o seguinte: eu quero colocar essas letras aqui com outro tipo de layer, como se elas fossem fogo. Então, para isso, eu vou dar um pre-compose em todo o layer. E a partir daí, eu vou usar aquele fogo que eu tenho para ficar como se fosse o fundo. Pronto. Então, selecionar tudo aqui. Layer, Pre-Compose, frase 01. Daí a gente tem toda a animação dele aqui. Vai ver que ele só está está baixando a opacidade. E o que eu quero fazer é deixar esse layer em cima e vou usar o fogo como layer principal agora. Então, para esse fogo pegar todo o formato das letras, o que eu vou fazer é usar esse TrackMate aqui e vou mandar ele pegar o alpha das letras. Espera aí. Opa, ele está invisível. Você pode ver que ele muda daí para as letras. A partir disso, eu posso adicionar ainda mais efeitos em cima desse fogo, como glow simples, que é o que eu gosto. Algo mais ou menos assim. Então, uma coisinha legal ali. E voltando aqui, eu posso inclusive mudar as cores o tipo de fonte de todo layer aqui para uma coisa qualquer, digamos. Posso mudar tudo para vamos dar aqui só para isso aqui, só de exemplo mesmo. Se voltar aqui, você vai ver que ele vai mudar também, porque o que acontece é que esse layer de fogo,
ele está analisando o alfa dessa frase, a frase 01 no caso. Então, por mais que você mude essa frase, por mais que você mude as letras, animações, qualquer coisa, né? Ele vai estar pegando, ele vai continuar pegando, calculando o alfa dali. E por isso que eu falei que às vezes você quer esconder um layer, né? Como nesse caso, que o After Effects ele vai continuar calculando o que está acontecendo por trás daquilo e calcular os layers que estão usando esse layer que está escondido de alguma forma. Esse seria só um dos exemplos de como você poderia usar um layer escondido. E novamente, se o layer só vai aparecer daqui até aqui, a gente não precisa de todo esse negócio aqui, porque mesmo aqui, esse layer está sendo calculado através desse aqui. Então, e todos esses efeitos que estão atrás, que estão nesses layers aqui, que não está sendo visto, está sendo calculado. Então ele vai levar bem mais tempo para calcular. Então o que eu vou fazer só é diminuir isso aqui, diminuir o layer pro tempo que eu quero. Na verdade não seria nem isso, seria um pouquinho menos até. Vamos ver onde é que ele começa. Mais ou menos aqui. E aqui no final. Dá um tempo. Esse layer de fogo a gente pode deixar ele correndo, que se você quiser você pode juntar todas as frases em uma composição só e deixar um layer aqui. Caso contrário, você pode fazer o seguinte, você pode juntar todos eles, né, o atalho para pre-compose seria Ctrl Shift C. Ele vai criar aqui. E você pode duplicar esse fogo e fazer o mesmo esquema, colocar para pegar o alfa de cima. Então você pode ver que quando você vê que você pode ver que eles mudaram a cor aqui. Esse branco significa que ele está pegando alguns atributos, né? Seja o alpha ou luminance de cima, do layer de cima, que seria o que está em preto. Então eu vou usar um outro exemplo aqui. Em vez de pegar o alpha, eu vou pegar a luminosidade, mas nesse caso aqui ele nesse não vai ser um bom exemplo porque só tem uma cor. Mas vou fazer o seguinte, vou tirar esse stroke. Eu posso fazer o seguinte, complicar um pouquinho mais as coisas, mas enfim, talvez seja legal. Vou duplicar esse layer. E nesse de cima eu vou usar um Fractal Noise. Aí se for ver ele tem toda essa luminosidade. Eu vou deixar esse aqui embaixo por enquanto. Ele vai pegar a luminosidade de cima. Com isso ele vai ficar um pouco mais transparente. Se quiser eu posso duplicar isso aqui para ele dar para ele ficar um pouco mais opaco, mas eu teria que duplicar os dois para ele ficar um pouco mais opaco, mas você pode ver que tem as partes aqui que ele tá um pouquinho mais transparente. Mas com isso também vai dobrar o cálculo que ele vai fazer em cada um desses negócios. Outra coisa que você pode fazer para contornar um pouco isso seria bom, esse aqui seria o da luminosidade, esse aqui seria o do alfa. Então deixa eu mudar um pouco esse Fractal Noise. Com esse aqui eu posso
pegar propriedades dos outros também. Então, por exemplo, eu posso pegar a luminosidade do outro, do que está em cima, e esse aqui vai estar pegando desse. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte: eu vou fazer esse pegar o alfa do de cima, e esse daqui pegar a luminosidade. A gente tem algo mais ou menos assim. Ou inverter. E daí ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai calcular onde está a luminosidade dele, né, o alfa no caso. Ele vai pegar o alfa desse e vai inverter. Ele vai usar o negócio ao redor. E nesse aqui a gente pode tirar o stroke também. Opa, seria nisso. Enfim. Daí a gente tem um negócio meio com fogo que já está animado. E a partir da animação que você fizer nesse layer, nesse pre-composed aqui, ele vai afetar a luminosidade e o alfa do outro. É algo meio complicado assim de se entender no começo, mas à medida que você vai mexendo com isso é bem prático e dá pra fazer efeitos bem bacanas. Enfim, daí para renderizar esse trabalho eu vou usar aqui só uma parte dele, puxando isso aqui pra cá. Opa, deixa eu diminuir um pouco. Ok, agora para renderizar o projeto, você seleciona a composição que você quer renderizar, vem aqui em composição e add to render kill. E seria esse atalho aqui que é um pouquinho mais prático. Daí ele vai adicionar aqui o projeto a ser renderizado. Em Output Modules você pode selecionar seja lá o que for. Por exemplo, eu tenho costume de fazer QuickTime. Sorenson é um bom negócio. Ou Motion. Enfim, se você vai fazer para anime, provavelmente você vai usar uma outra coisa, mas como eu não tenho renderizado mais nada para anime, eu uso QuickTime, que todo lugar tem, e daí as pessoas não precisam ficar se debatendo procurando codecs ou coisa assim. Daqui em Output to, você vai escolher aonde você quer jogar o teu negócio. Caso eu jogar aqui no desktop mesmo, aqui Best Settings, isso aqui vai depender, eu geralmente não mexo muito nisso, ou você pode meio que pré-configurar isso, vindo, se eu não me engano, tem um lugar certo aqui pra vir, mas não é sempre que eu uso, então não sei. Aqui em Templates. Daqui você pode criar um template novo, por exemplo, Best Setting, novo. Daqui você configura do jeito que você quiser e depois você configurar tudo isso aqui, você dá só um OK e daí você vai ter a tua opção aqui nessa barrinha aqui. Enfim, depois disso é só clicar o render aqui, mas como eu disse, é bom você apertar o caps lock, né? Eu vou apertar durante o render só para você ver a diferença, que no começo ele vai começar a mostrar as imagens e apertando o caps lock ele vai ficar tudo preto aqui e não vai mais dar o preview. Mas como o karaokê é meio curto, né? Eu só fiz uma linha, é capaz de ir rápido demais, então não sei se vai dar tempo de ver. Então apertando o render, nem tá tão rápido assim. Daí apertando, você vê que ele parou. E isso economiza um pouco a memória. Quase não deu para usar a memória aqui. Enfim. E
basicamente eu acho que é isso para karaokês. Daí o resto é mais ficar experimentando os tipos de efeitos ou modes e coisas assim, porque seria meio chato eu fazer um karaokê inteiro, né? Porque basicamente eu fiz aquela linha, o resto seria a mesma coisa, só que provavelmente eu mudaria um pouco essa linha aqui, né, do musical para não ficar tudo igual, né? Tipo, ou faria vindo desse lado também, ou de baixo para cima, coisa assim. Mudaria um pouco para não ficar na mesmice. E eu acho que é isso.